Seja muito bem-vindo ao canal Filhos da Virgem Maria. Meu nome é Maria Ocilene, eu moro na cidade de Blumenau, Santa Catarina. E hoje venho trazer para você essa novidade, que é o áudio do livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Por que eu gravei esse áudio? Amados, eu já tentei mais de 4 vezes. Acho que é a 5ª vez. E sempre acontece uma coisa que eu não consigo dar o passo para frente. Mas dessa vez não vai acontecer nada, porque pela graça de Deus estou dentro do coração da Imaculada Conceição de Maria. É ela que vai me proteger neste tempo. Eu quero pedir a sua intercessão para que juntos possamos vencer essa batalha. Acompanhe comigo. Este áudio é dedicado a você. Se por acaso você tem essa dificuldade, reze junto comigo. Eu rezo para você, você reza para mim. Um beijo no seu coração. Salve Maria! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salve Maria! Nós já estamos na página 106. E, desde então, a maçã, por si mesma, indigna de ser apresentada a um rei, torna-se digna de sua majestade, em atenção à bandeja de ouro e à pessoa que a apresenteia. Terceiro, ela apresenta essas boas obras a Jesus Cristo, pois nada reserva para si do que lhe dão, como se fosse fim, mas tudo remete fielmente a Jesus. O que se lhe dá, dá-se necessariamente a Jesus. Se a louvam e glorificam, ela louva e glorifica Jesus. Quando a louvam e bendizem, a Santíssima Virgem canta, como outrora ao ser louvada por Santa Isabel. A minha alma glorifica o Senhor. Lucas 1, versículo 46. Quarto, ela faz que Jesus aceite essas boas obras, por menores e mais pobres que sejam, enquanto presente para este Santo dos Santos e Rei dos Reis. Quando alguém apresenta a Jesus alguma coisa em seu próprio nome e apoiado na sua habilidade e disposição pessoais, Jesus examina o dom e, frequentemente, rejeita-o por causa da sujeira que contraiu pelo amor próprio, tal como outrora rejeitou o sacrifício dos judeus, repletos que eram de vontade própria. Hebreus 10, versículo do 5 ao 7. Mas quando se lhe apresenta alguma coisa pelas mãos puras e virginais da sua bem-amada mãe, toca-se-lhe no ponto fraco, se me é lícito empregar esta expressão. Ele já não considera tanto que se lhe dá, como a sua boa mãe, que lhe apresenta. Não olha tanto para donde lhe vem este presente, como para aquela por quem o recebe. Assim Maria, que jamais é rejeitada e é sempre bem acolhida por seu filho, faz que sua majestade receba com agrado tudo quanto lhe apresenta. Seja grande ou pequeno, basta que Maria a apresente para que Jesus receba e aceite. Era o grande conselho que São Bernardo dava àqueles que conduzia à perfeição.
Quando quiserdes oferecer alguma coisa a Deus, tende cuidado de a oferecer pelas mãos muito agradáveis e muito dignas, se não quiserdes ser repelidos. Não é isso mesmo o que a própria natureza inspira aos pequenos em relação aos grandes? Como já vimos, por que a graça não nos levaria a fazer o mesmo em relação a Deus, que está infinitamente acima de nós, e diante de quem somos menos que um átomo? Temos, além do mais, uma advogada tão poderosa que nunca é repelida, tão hábil que conhece todos os segredos para ganhar o coração de Deus, tão boa e caridosa que não repele ninguém, por pequeno ou mal que seja. Mais adiante mostrarei na história de Rebeca e Jacó a verdadeira prefigura das verdades que menciono. Artigo 4. Esta devoção é um meio excelente para procurar a maior glória de Deus. Quarto motivo. Esta devoção fielmente praticada é um meio excelente para fazer com que o valor de todas as nossas boas obras seja utilizado para a maior glória de Deus. Quase ninguém age por esse fim tão nobre, embora a isso estejamos obrigados, seja por não saber em que consiste a maior glória de Deus, seja por não a querer. Mas a Santíssima Virgem, a quem cedemos o valor e o mérito das nossas boas obras, sabe perfeitamente onde reside a maior glória de Deus, e não faz nada sem ser para esse fim. Por isso, um perfeito servo dessa rainha, inteiramente consagrado a ela, da forma que dissemos, pode dizer corajosamente que o valor de todas as suas ações, pensamentos e palavras é empregado para a maior glória de Deus, a não ser que expressamente revogue o seu oferecimento. Poderá haver algo mais consolador para uma alma que ama a Deus, com um amor puro e desinteressado, e que estima a glória e os interesses divinos mais do que os seus próprios interesses? Artigo 5º. Essa devoção conduz à união com nosso Senhor. Quinto motivo. Essa devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com Deus, na qual consiste a perfeição cristã. Caminho fácil. É um caminho fácil que Jesus Cristo abriu ao vir até nós, e onde não se encontra obstáculo algum para chegar até ele. Pode-se, na verdade, chegar à união divina por outros caminhos, mas será por muito mais cruzes e mortes misteriosas, com muito mais dificuldades que só a custo serão vencidas. Será preciso passar por noites escuras, por combates e agonias misteriosas, por cima de montanhas escarpadas, por cima de espinhos muito agudos e por desertos horríveis. Mas pelo caminho de Maria passa-se também mais suave e tranquilamente. Também aqui se encontram, é certo, rudes combates a travar e grandes dificuldades a vencer. Mas essa boa mãe e senhora torna-se tão presente, tão próxima dos seus fiéis servos para os iluminar nas suas trevas, esclarecer suas dúvidas, confirmar no meio dos seus temores, sustentar nas lutas e dificuldades, que este caminho virginal para encontrar Jesus Cristo é realmente um caminho de rosas e mel, à vista dos outros. Houve alguns santos, mas em pequeno número, como Santo Efrem, São João Damasceno, São Bernardo,
São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales e etc., que passaram por este caminho ameno para ir a Jesus Cristo. O Espírito Santo, esposo fiel de Maria, tinha-lhe indicado por uma graça singular. Os outros santos, porém, que são em maior número, embora todos tenham sido devotos da Santíssima Virgem, não entraram ou entraram muito pouco nessa via. Foi por isso que sofreram provas mais rudes e perigosas. Mas, então, donde vem dir-me-á algum fiel, servo de Maria, que os servos fiéis desta boa mãe têm tantas ocasiões de sofrer, e mais até do que outros que dela não são tão devotos? Contradizemo-nos, perseguem-nos, caluniam-nos, não os suportam. Ou ainda caminham em trevas interiores e por desertos onde não há a mínima gota do orvalho celeste. Se essa devoção à Santíssima Virgem torna mais fácil o caminho que conduz a Jesus Cristo, donde vem que seja eles os mais crucificados? Repondo-lhes, é bem verdade que os mais fiéis servos da Santíssima Virgem são os seus maiores favoritos. Por isso, são eles que recebem dela as maiores graças e favores do céu, a saber das cruzes, mas sustento que são também os servos de Maria que levam essas cruzes com maior facilidade, com maior mérito e glória. Aquilo que deteria 1000 vezes outras almas, ou as faria cair, não os detém nenhuma só vez, e fá-los-á avançar. É que esta mãe, toda cheia de graça e de unção do Espírito Santo, adoça todas estas cruzes que lhes prepara, no mel da sua doçura materna e na unção do puro amor. Deste modo, eles recebem-nas alegremente, como nozes cobertas de açúcar, ainda que em si sejam muito amargas. Uma pessoa que deseja ser devota e viver piedosamente em Jesus Cristo, consequentemente, há de sofrer perseguição e levar todos os dias a sua cruz. Lucas 9, versículo 23. Julgo que tal pessoa nunca levará grandes cruzes ou não as levará alegremente, nem até o fim, sem possuir uma terna devoção à Santíssima Virgem, que é a doçura das cruzes. Do mesmo modo, ninguém poderá comer sem se fazer grande violência, que não será muito duradoura, nozes verdes que não sejam adoçadas em açúcar. Caminho curto. Essa devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto para encontrar Jesus Cristo, quer porque ninguém se perde nele, quer porque, como acabo de dizer, se avança por ele com mais alegria e facilidade, e, portanto, com mais prontidão. Avança-se mais em pouco tempo de submissão e de dependência para com Maria, que durante anos inteiros de vontade própria e de apoio em si mesmo. Pois o homem obediente e submisso a Maria Santíssima cantará vitórias notáveis sobre todos os seus inimigos. Provérbios 21, versículo 28. Quererão estes impedi-lo de caminhar, fazê-lo recuar ou cair, é verdade. Mas com o apoio, a ajuda e a guia de Maria, sem cair, sem recuar e mesmo sem se atrasar, avançará a passos de gigante para Jesus Cristo. Pelo menos caminho por onde
como está escrito: Jesus veio até nós a passos de gigante e em pouco tempo. Salmo 18, versículo 6. Por que julgais que Jesus Cristo viveu tão pouco tempo na terra e que, nos anos que nela passou, viveu quase sempre em submissão e obediência à sua mãe? É que, tendo morrido cedo, viveu muito. Sabedoria 4, versículo 13. E muito mais que Adão, cujas perdas vinha reparar, embora este vivesse mais de 900 anos. E Jesus Cristo viveu muito porque viveu bem unido e submisso à sua Santa Mãe, para obedecer a Deus, seu Pai. E é assim pelas seguintes razões. Primeiro, aquele que honra sua mãe é semelhante ao homem que ajunta tesouros, como diz o Espírito Santo, isto é, aquele que honra Maria, sua mãe, até se submeter a ela, a obedecer-lhe em todas as coisas, torna-se-á um breve muito rico, pois amontoa diariamente tesouros pelo segredo desta pedra filosofal. Como quem acumula tesouros, assim é aquele que honra sua mãe. Eclesiástico 3, versículo 5. Segunda, é no seio de Maria que encerrou e gerou um homem perfeito e que pôde conter aquele que nem o universo inteiro pôde compreender, nem conter. É no seio de Maria, digo, que os jovens se tornam velhos, anciãos, em luz, em santidade, em experiência e em sabedoria, e que atingem em poucos anos a plenitude da idade de Jesus Cristo. Isto baseia-se numa interpretação espiritual da seguinte palavra do Espírito Santo: a minha velhice está na misericórdia do seio. Salmo 91, versículo 11. Caminho perfeito. Essa prática de devoção à Santíssima Virgem é um caminho perfeito para ir e para se unir a Jesus Cristo, porque Maria Santíssima é a mais perfeita e a mais santa das puras criaturas. E Jesus Cristo, que veio a nós de maneira perfeita, não escolheu outro caminho para a sua grande e admirável viagem. O Altíssimo, o incompreensível, o inacessível, aquele que é. Êxodo 3, versículo 14. Quis vir a nós, pequeninos vermes da terra, que nada somos. E como fez isso? O Altíssimo desceu perfeita e divinamente até nós por meio da humildade de Maria, sem nada perder da sua divindade e santidade. É igualmente por Maria que os pequeninos devem subir, feita e divinamente, ao Altíssimo, sem nada temer. O incompreensível deixou-se compreender e conter perfeitamente pela humilde Maria, sem nada perder da sua imensidade. É também por Maria que nos devemos deixar conter e conduzir perfeitamente, sem nenhuma reserva. O inacessível aproximou-se, uniu-se estreitamente e até pessoalmente à nossa humanidade, por intermédio de Maria, sem nada perder da sua majestade. É também por Maria que nos devemos aproximar de Deus e unir-nos à divina majestade perfeita e estreitamente, sem receio de sermos repelidos. Enfim, aquele que é, quis vir ao que não é, e fazer o que não se transforme em Deus ou naquele que é. Deus fez perfeitamente, dando-se e submetendo-se inteiramente à jovem Virgem Maria,
sem deixar de ser no tempo aquele que é desde toda a eternidade. É ainda por Maria que nos podemos tornar semelhantes a Deus, pela graça e pela glória. Embora nada sejamos, basta entregarmos-nos a ela tão perfeitamente e inteiramente que já nada sejamos em nós mesmos, mas tudo nela, sem receio de nos enganarmos. Abram-me um caminho novo para ir a Jesus Cristo, calcetado com todos os méritos dos bem-aventurados, ornado com todas as suas virtudes heróicas, iluminado e enfeitado com a luz e a beleza de todos os anjos, e que os anjos todos e os santos nele se encontrem para conduzir, defender e sustentar aqueles e aquelas que por ele queiram seguir. Com certeza absoluta, digo ousadamente e digo a verdade, eu escolheria de preferência este caminho tão perfeito, o caminho imaculado de Maria, Salmo 17, versículo 33. Caminho sem nódoa alguma, nem defeito, sem pecado original, nem atual, sem sombras, nem trevas. E quando o meu amável Jesus vier segunda vez à terra em sua glória, como é certo, para aqui reinar, não escolherá outro caminho para sua vinda, senão Maria Santíssima, por quem veio tão segura e perfeitamente primeira vez. A diferença que há entre a primeira e a segunda vez é que a primeira foi secreta e escondida, e a segunda será gloriosa e triunfante. Mas são ambas perfeitas, pois ambas por intermédio de Maria. Aí, eis um mistério que não se compreende, que toda a língua aqui emudeça. Caminho seguro. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho seguro para ir a Jesus Cristo e alcançar a perfeição unindo-se a Ele. Primeiro, porque essa prática de devoção que ensino não é de modo algum nova, como afirma Boudon, falecido há pouco em Odor de Santidade, numa obra que escreveu sobre esta devoção. Ela é tão antiga que não se lhe pode marcar com precisão o início. É certo, no entanto, que há mais de 700 anos se encontram vestígios dela na igreja. Santo Odilão, abade de Cluny, que viveu cerca do ano 1040, foi um dos primeiros a praticar publicamente esta devoção na França, como se vê na sua vida. O cardeal Pedro Damião refere que no ano de 1016, o bem-aventurado Marinho, seu irmão, se fez escravo da Santíssima Virgem, na presença do seu diretor e de uma maneira muito edificante. Pôs uma corda no pescoço, tomou a disciplina e colocou sobre o altar uma soma de prata, como sinal da sua dedicação e consagração à Santíssima Virgem. Manteve-se tão fiel a este ato durante toda a vida que mereceu, na hora da morte, ser visitado e consolado pela sua amável soberana e receber dos seus lábios a promessa do paraíso como recompensa dos seus serviços. Cesário Bolando faz menção de um ilustre cavaleiro, Walter de Birbach, parente próximo dos duques de Louvaiana, que por volta de 1300 fez esta consagração de si mesma à Santíssima Virgem.
A mesma devoção foi praticada por muitos particulares até o século XVII, em que se tornou pública. O padre Simão de Royas, da Ordem da Trindade, também chamada da Redenção dos Cativos, pregador do rei Filipe III, pôs em voga essa devoção em toda a Espanha e na Alemanha. Obteve de Gregório V, a instâncias de Filipe III, grandes indulgências para todos aqueles que a praticassem. O padre de Los Rios, da Ordem de Santo Agostinho, aplicou-se com o padre de Royas, seu íntimo amigo, a difundir essa devoção por meio de seus escritos e pregações na Espanha e na Alemanha. Compôs um grosso volume intitulado Hierarquia Mariana, em que trata com tanta piedade e erudição da antiguidade, excelência e solidez desta devoção. No século passado, os reverendos padres Teatino estabeleceram esta devoção na Itália, na Sicília e na Saboia. O padre Stanislau Falácio, da Companhia de Jesus, promoveu maravilhosamente esta devoção na Polônia. O padre de Los Rios, no livro já citado, refere o nome dos príncipes, princesas, duques e cardeais de vários reinos que abraçaram esta devoção. O padre Cornélio Alapide, tão louvável por sua piedade como por sua profunda ciência, foi encarregado por diversos bispos e teólogos de examinar essa devoção. Depois de maduro exame, teceu-lhe louvores dignos da sua piedade, no que foi seguido por muitas outras grandes personalidades. Os reverendíssimos padres jesuítas, sempre zelosos no serviço da Santíssima Virgem, apresentaram ao duque Fernando de Baviera, então arcebispo de Colônia, em nome dos congregacionistas da mesma cidade, um pequeno tratado sobre a dita devoção. Aquele prelado deu-lhe a sua aprovação e a licença de o imprimir, e exortou todos os párocos e religiosos de sua diocese a propagar essa sólida devoção, na medida das suas forças. O cardeal de Berulle, cuja memória é abençoada em toda a França, foi um dos mais zelosos em espalhar a mesma devoção neste país, apesar de todas as calúnias e perseguições que lhe levantaram. Os críticos e os libertinos acusaram-no de inovação e de superstição. Escreveram e publicaram contra ele um folheto difamatório e serviram-se, ou antes, fê-lo o demônio por intermédio deles, de 1000 estratagemas para o impedir de propagar esta devoção na França. Mas este grande e santo homem respondeu às calúnias só com a sua paciência e às objeções contidas no referido libelo, com um pequeno escrito em que as refuta vigorosamente. Nesse escrito, mostra como esta devoção se funda no exemplo de Jesus Cristo, nas nossas obrigações para com Ele e nas nossas promessas que fizemos no batismo. É particularmente com esta última razão que fecha a boca aos seus adversários. Faz-lhes ver que esta consagração à Santíssima Virgem é por suas mãos a Jesus Cristo, não é mais que a perfeita renovação das promessas do batismo.
diz coisas muito belas sobre esta prática, como se poderá ver nas suas obras. O livro de Boudon, já citado, refere os nomes dos diversos papas que aprovaram essa devoção. Os teólogos que examinaram as perseguições que suportou e venceu, e os milhares de pessoas que a abraçaram, sem que jamais papa algum a tenha condenado. Nem seria possível fazê-lo sem derrubar os próprios fundamentos do cristianismo. Consta, pois, que esta devoção não é nova, e se não é muito comum, é por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por todo mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.